A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Concluímos a escuta ou leitura do livro 1 Samuel. Vamos relembrar agora um pouco dos seus 31 capítulos. 1 Samuel capítulo 1. Nós vemos que Ana não tinha filhos, pois era estéril. Ela clamou ao Senhor, dizendo: lembra-te da tua serva, dai-lhe um filho. Então ela deu à luz um filho, Samuel, e o levou ao sacerdote Eli. Capítulo 2. Ana orou: o Senhor humilha e exalta. Os filhos de Eli fizeram o que era mal, mas Samuel serviu ao Senhor. Um profeta condenou a casa de Eli. Capítulo 3. O Senhor chamou Samuel. Ele disse a Samuel para responder: fala, Senhor. O Senhor disse a Samuel que ele estava para julgar a casa de Eli. Capítulo 4. Os israelitas foram derrotados pelos filisteus e os filhos de Eli foram mortos. Quando Eli soube que a arca havia sido capturada, ele morreu. 5. Os filisteus colocaram a arca em seu templo. A estátua do deus deles, Dagom, caiu de cara no chão, de forma sobrenatural. A cidade foi amaldiçoada, então eles, amedrontados, mandaram a arca embora. 6. Os filisteus enviaram a arca com ofertas para a culpa. O povo de Bet-Semes encontrou e se alegrou, mas alguns foram mortos por terem olhado dentro da arca do Senhor. Capítulo 7. A arca foi levada para Quiriate-Jearim. Os filisteus atacaram Israel. Samuel clamou ao Senhor e os israelitas os derrotaram. Capítulo 8. Os anciãos de Israel pediram a Samuel que designassem um rei. Samuel avisou o que isso significaria. O Senhor disse a Samuel que lhes desse um rei. Capítulo 9. Saul foi procurar os burros de seu pai. O Senhor disse a Samuel que o ungisse governante de Israel. Samuel convidou Saul para comer com ele. Capítulo 10. Samuel ungiu Saul e deu-lhe sinais. O Espírito de Deus desceu sobre Saul e ele profetizou. Saul foi escolhido para governar os israelitas. Capítulo 11. Os amonitas atacaram Jabes-Gileade. Saul reuniu os israelitas e derrotou os amonitas. O povo constituiu Saul rei em Gilgal. 12. Samuel disse: o Senhor tirou vossos pais do Egito. Agora ele vos deu o rei que pediste. Temei ao Senhor e sirva-o. 13. Os filisteus acamparam em Micmas. Saul não esperou a Samuel e ofereceu holocausto ao Senhor, sozinho. Samuel disse a Saul que seu reino não duraria, pois agiu como um tolo ao desobedecer o mandamento que do Senhor havia lhe dado. 14. Jonatas, filho de Saul, foi contra os filisteus e os derrotou. Saul jurou que ninguém comeria, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Mas Jonatas comeu e foi poupado. 15. O Senhor disse a Saul para destruir os amalequitas, mas Saul poupou o rei Agag. Samuel disse a Saul que o Senhor o havia rejeitado por causa da sua desobediência. Samuel matou Agag. 16. O Senhor enviou Samuel para ungir Davi, filho de Jessé, como rei. O Espírito desceu sobre Davi
Saul mandou chamar Davi para tocar harpa para ele. 17. Um campeão filisteu chamado Golias desafiou os israelitas. Davi matou Golias com uma funda e uma pedra. Os filisteus fugiram. 18. Jonatas amava Davi. Saul colocou Davi sobre o exército, mas ficou com ciúmes e tentou matá-lo. Davi se casou com a filha de Saul, Mical. 19. Jonatas advertiu Davi sobre Saul. Davi escapou e fugiu para Samuel. Saul foi atrás de Davi, mas o Espírito de Deus se apoderou dele e o fez profetizar. 20. Davi e Jonatas combinaram um sinal, o qual Davi saberia se poderia retornar ou se deveria ir embora. Saul ficou zangado com Jonatas quando soube que Davi não estava no banquete que ele tinha preparado. Então, Jonatas deu a Davi o sinal para ir embora. 1 Samuel capítulo 21. O sacerdote Aimeleque deu a Davi o pão consagrado e a espada de Golias. Davi fugiu para o rei Aquis de Gate e fingiu que estava louco. 22. Cerca de 400 homens se juntaram a Davi. Saul ordenou que todos os sacerdotes fossem mortos porque ajudaram a Davi. Apenas Abiatar escapou. 23. Davi e seus homens salvaram a cidade de Keila dos filisteus. Saul perseguiu a Davi, mas antes que o encontrasse, foi chamado para defender Israel dos filisteus. 24. Saul foi atrás de Davi para matá-lo, mas foi Davi que teve a chance de tirar a sua vida. Porém, ele apenas cortou um pedaço do seu manto e poupou a sua vida. Saul ficou sabendo pelo próprio Davi que, por respeito, ele tinha poupado a sua vida. Então Saul chorou, surpreso, e disse: "Você certamente será rei." 25. Samuel morreu. Nabal insultou Davi, então sua esposa Abigail implorou por moderação. O Senhor matou Nabal e Davi se casou com Abigail. 26. Saul veio depois de Davi. Davi pegou a lança e o jarro de Saul enquanto ele dormia, mas poupou sua vida. Davi gritou e Saul o abençoou. 27. Davi viveu entre os filisteus para escapar de Saul. O rei Aquis lhe deu a cidade de Ziclag. Davi invadiu secretamente a terra enquanto morava lá. 28. Os filisteus se reuniram para a guerra. Saul pediu a uma mulher que invocasse o espírito de Samuel. O espírito que se manifestou disse: "O Senhor vai entregá-lo aos filisteus." 29. Davi e seus homens marcharam com Aquis. Os comandantes filisteus disseram: "Ele se voltará contra nós." Então Aquis disse a Davi que voltasse. Capítulo 30. Os amalequitas invadiram Ziclag. O Senhor disse a Davi para persegui-los. Davi e seus homens resgataram as mulheres e dividiram os despojos. Capítulo 31. Os filisteus lutaram contra Israel. Os filhos de Saul foram mortos. Saul foi gravemente ferido e caiu sobre a espada. Os israelitas fugiram. Bem, este foi um breve resumo dos capítulos do livro 1 Samuel. Agora iniciamos a escuta ou leitura do livro 2 Samuel. Continuemos, pois, firmes
vocês nesta belíssima jornada de conhecimento das Sagradas Escrituras. Permaneça com a paz do Senhor. Amém.